Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 dicas muito importantes para todo projetista. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu sou Davi, engenheiro civil da Meta Projetos e Construções. Aqui, pela parte de projetos, eu executo os projetos de para-raio, projeto de incêndio, projeto de gás, projeto de hidráulica, entre outros. E nesse mercado eu acabei tendo alguma experiência referente a como otimizar seu período para realizar projetos. O projetista, quando formado, assim que ele acaba de ter qualquer tipo de formação, tanto da graduação quanto de formação complementar, eu acho que a dúvida dele muito é como começar. Se eu estou indo para o caminho certo, não estou? Por exemplo, num projeto de incêndio, como que eu começo um projeto de incêndio? Qual o primeiro passo que eu posso fazer no projeto de incêndio? Enfim, eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante para quem tem algumas dúvidas de como começar um projeto, para não acabar dando mole nos primeiros projetos, para ter o máximo de qualidade possível e respeitando assim todas as normas. Bom, primeiro de tudo, eu acho que o mais importante é você anotar tudo, anotar toda e qualquer informação. Existem muitos projetos que os clientes eles já lançam algum tipo de premissa, algum tipo de solicitação, sendo ele posicionamento de fogão, posicionamento de passagem de tubulação, onde ele não quer que passe, da maneira que ele quer que passe, se vai ser interno, se vai ser aparente, independente de qual seja o sistema, pode ser ele hidráulica, pode ser ele incêndio, pode ser gás. E eu acho que é muito importante você ter tudo isso anotado, porque uma vez o projeto iniciado é tanta informação que se você não tiver isso num checklist que você venha fazer dessas informações solicitadas pelo cliente, pode ser que você esqueça de alguma delas. E se você esquecer de alguma delas, você pode ter um retrabalho de ter que voltar nessas solicitações anteriores já feitas pelo cliente para fazer todo esse tipo de ajuste. Não somente isso, algumas anotações também são muito importantes. Como por exemplo, uma vez você começando um projeto, você está fazendo um projeto, vamos pegar o exemplo novamente do incêndio, você fez a distribuição, por exemplo, dos extintores, em conformidade com a norma, e por algum motivo você botou um extintor específico num lugar específico por um motivo específico. Exemplo, nesse local eu sei que vai entrar uma central de gás que ainda não está prevista aqui. Ela vai ser prevista ainda pelo projeto arquitetônico, só que o projeto arquitetônico ainda está sendo alterado. Então eu já começo a projetar naquela parte como se fosse uma central de gás ali próxima, de maneira que quando de fato tem a central posicionada em definitivo, eu consigo já ter todos os blocos lançados e saber que ali eu preciso de um extintor X, saber o distanciamento dos dispositivos, se estão em conformidade ou não. Então isso pode ser muito importante para você para evitar retrabalho lá na frente, porque você pode estar fazendo esse projeto, depois o projeto volta para a arquitetura, a alteração inclui a central de GLP, só que você não recorda mais que ia ter uma inclusão de central de GLP e por algum motivo na revisão isso pode se passar e talvez tornar lá na frente um erro que pode vir até se tornar uma pendência junto ao órgão. Bom, a segunda dica que eu dou é separar todas as normas. Se a gente pegar, por exemplo, um projeto de gás para ser feito, já é um projeto de gás GLP, não é um projeto de gás natural. Então a norma que a gente vai se balizar é somente a parte da ABNT. A ABNT e também a parte do Corpo de Bombeiros, como que ele baliza essas premissas que você precisa ter com relação à central de gás, passagem de tubulação, enfim, esse tipo de situação. Todas as normas é muito importante que estejam com você. Eu sou 100% a favor de ter todas as normas em formato físico, que a norma em formato físico você consegue pegar, você consegue fazer highlight, você consegue escrever suas principais conclusões, você consegue fazer marcação, onde você tem suas principais informações, como é feito um cálculo, qual o distanciamento máximo de dispositivo, qual o distanciamento mínimo, qual parte que você tem que olhar, qual parte que você não tem que ver com tanta importância, porque às vezes é mais uma introdução. Então isso é muito importante, você estar ali muito linkado com todas as normas. Você ter uma leitura e você fazer um acompanhamento das normas pelo catálogo ABNT, porque anualmente pode ter algum tipo de alteração. Na grande parte das vezes, as normas elas ficam muito tempo sem alterar.
mas pode ter alguma alteração, alguma retificação, alguma norma retificadora. No caso do bombeiro, pode ter algum tipo de despacho para ter uma nova normativa. Não necessariamente vai trocar o código como um todo, mas pode ter uma nova nota técnica. Enfim, é sempre muito importante você separar todas as suas normas. Então, por exemplo, vamos pegar, um projeto de incêndio. Quando você vai pegar um projeto de incêndio, depois de você entender quais dispositivos que esse projeto vai receber, por exemplo, extintor, placa sinalizadora, iluminação de emergência, enfim. É muito importante que você pegue todas as normas respectivas desses dispositivos. Pode dar uma lida completa, se você ainda não tiver um costume muito grande com essas normas, é ideal que você dê uma lida completa, mas caso você tenha, é legal você dar aquela lida vertical, de maneira a relembrar os principais pontos, que como eu falei anteriormente, é interessante você ter tudo marcadinho, para a partir disso você conseguir ir direto ao ponto e conseguir otimizar o seu tempo, tendo tudo sempre a seu acesso. Bom, a terceira dica que eu dou é se desligar 100% do mundo. Pode parecer piada, mas quando você está fazendo um projeto e você está, por exemplo, ainda que você esteja no seu escritório, você está participando de alguma conversa, ou tem alguém no telefone, ou enfim, você está esperando alguma solicitação, é muito provável que você vai esquecer, passar algum detalhe, é o que você não vai ter o mesmo preciosismo que você teria normalmente num projeto, na hora de executar um projeto, elaborar um projeto, e lá na frente, na sua revisão, possivelmente você venha ter algum tipo de retrabalho. Então é muito importante que você possa se desligar do mundo, tomar aquele horário ali como um horário fixo para você somente projetar, você não ter que ligar para cliente ou visitar a obra, enfim. Isso é muito importante para evitar retrabalho lá na frente e também evitar qualquer tipo de problemas junto a órgãos que venham analisar seu projeto, como Corpo de Bombeiros, SEG, Congás. A quarta dica que eu dou é apresente o projeto ao cliente. Vendo como exemplo um projeto de incêndio, por exemplo, um projeto de hidrantes, ele pode ser um projeto que vem interferir muito na arquitetura. Então, dependendo de como for feita a arquitetura, se ela não tiver um shaft para passagem de tubulação, se ela não for bem estruturada, o projetista junto com o arquiteto, o posicionamento dos dispositivos, como até mesmo extintores, placas, enfim, isso pode, digamos que, danificar a sua aparência arquitetônica. Então, digamos que você tem um salão de festa e na hora o projetista de incêndio ele fez um projeto como toda tubulação aérea. Então você vai ter lá a parte de um altar, por exemplo, e por cima desse altar está prevista a passagem de uma tubulação. Então isso não é legal, não é interessante, porque você, num momento desse, como salão de festa, por exemplo, a aparência é muito importante. Então o ideal é sempre você apresentar o projeto ao cliente e debater junto a ele tanto a passagem da tubulação quanto o posicionamento de hidrantes, porque todo posicionamento de hidrante ele tem uma razoabilidade técnica. Então você consegue fazer o deslocamento dele, permitindo com que ele ainda assim esteja dentro de um raio útil dentro da norma, entendeu? Então é sempre importante você mostrar o projeto para o cliente, debater junto a ele, para que ele aprove, para aí sim você partir para a legalização junto ao Corpo de Bombeiros, por exemplo. Revisar cada detalhe. É muito importante, principalmente se você usa somente o AutoCAD para fazer seus projetos, alguns dados como contagem de placas, contagem de metragem de tubulação, às vezes lançamento de bitola de tubulação, lançamento de espessura de tubulação, ou, enfim. É muito usual que se você não usar nenhum tipo de software, venha acontecer de você buscar um bloco antigo, algo do tipo, e acabar lançando uma tubulação de, exemplo, 80, sendo que você deveria estar lançando uma de 65. Então é muito interessante que depois de todo o projeto feito, pronto, 100%, você faça uma análise dele, você faça uma revisão dele. E se tiver outro profissional capacitado no ramo do projeto que você está falando, é interessante que ele também faça essa análise, porque muitas das vezes o nosso olho não vê o erro que a gente mesmo fez. Na grande maioria das vezes a gente finaliza e acha que está tudo certo, está perfeito. Mas é muito interessante que tenha um outro profissional que possa analisar também esse projeto, para que você tenha um double check, digamos assim. Então a partir disso, você sabe que aqueles projetos, aquela contagem de placa, aquela contagem de extintores, aquela contagem de metragem, o lançamento da tubulação,
está condizente tanto com cálculo hidráulico, quanto com cálculo da parte de gases, quanto a contagem de sistema de iluminação, por exemplo, está condizente com o que de fato está lançado no projeto arquitetônico. Bom pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo, depois da nossa apresentação. Aqui eu cito 5 pontos principais, ao meu ver, para você ter como projetista, 5 dicas que são muito importantes, ao meu ver, que eu sigo todas como projetista e que fazem com que a margem de erro tenda a zero. Então a ideia é sempre essa, você como projetista ter o máximo de exatidão possível nos projetos que você faz, porque é muito complicado você fazer o cliente perder tempo com um erro seu, por exemplo, um erro de projeto ou algum tipo de falha de informação, como eu falei lá referente ao item 4, onde você às vezes aprova um projeto e quando você entrega para o cliente, aquele posicionamento que você colocou, um extintor, por exemplo, cai dentro de onde ele estava prevendo algum tipo de situação, algum tipo de prateleira, enfim. Então isso é muito importante, sempre seguir essas 5 dicas. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir um grande favor para vocês. A gente está iniciando ainda nesse mundo digital aqui do YouTube, então eu queria pedir muito para vocês se inscreverem aqui embaixo, curtirem o link também, curtirem o vídeo. Se puder pegar o link, enviar para os seus amigos também, para ajudar bastante seus amigos engenheiros com experiência ou não, arquitetos com experiência ou não, e os estudantes também de engenharia e de arquitetura, para já ingressarem no mercado já com maior robustez técnica e sabendo de que forma de fato funciona um projeto. A gente vai postar mais vídeos para frente como funciona um projeto, executando algumas partes, como funcionam laudos, enfim. A gente vai criar nesse canal aqui uma rotina de postagem que venha sempre a somar tecnicamente com você.